Agradecimentos especiais aos contribuidores do último vídeo, a Ilan Kevin da Silva, Ilana Clara Araújo e Alan Felipe. Outra forma que você pode contribuir também é assinando o nosso aplicativo, davideric.com.br, o maior acervo de terror da internet. A primeira vez que tudo parou para mim foi numa segunda-feira, às 2 da tarde. E eu não digo parar no sentido de morte de algum familiar ou algo metafórico do tipo. Digo parar no sentido literal da palavra. Eu estava no centro da cidade, caminhando pela calçada lotada na hora do almoço. O sol quente que vira e mexe me causava ter sol estava lá sem nenhuma nuvem por perto. Isso sem falar na barulheira da cidade, das buzinas e das pessoas. Eu estava atrasado para voltar ao escritório. Lembro-me de olhar para o relógio no meu pulso. E exatamente ao meio-dia, o mundo parou. Os barulhos que acabei de descrever sumiram. O calor do asfalto foi junto, deixou de ser quente para uma temperatura neutra. Parei quase tropeçando, desequilibrado pela ausência repentina de atrito sonoro, e olhei ao redor. As pessoas na calçada estavam congeladas. Um homem a 2 passos de mim estava paralisado com a perna direita erguida no ar, no meio de um passo que nunca terminou. Uma mulher mais à frente segurava um copo de café inclinado. Uma gota marrom estava literalmente suspensa no ar, a centímetros do chão. Um pombo flutuava logo acima da banca de jornal com as asas abertas. Eu tentei falar, perguntar o que estava acontecendo, mas minha voz não produziu eco. Saiu abafada. Caminhei entre as pessoas. Passei a mão no rosto do homem. A pele dele nem se parecia com uma pele. Não irradiava calor. Estava dura, como de um manequim mesmo. Foi quando olhei para cima. O céu, como falei antes, estava sem nuvens, limpo, só com o sol lá brilhando. Mas o tom do céu no geral, naquele momento, não parecia mais azul. Era cinza. E ao lado do sol escaldante, a poucos graus de distância, havia uma segunda esfera. Era do tamanho do nosso sol, mas a natureza daquilo era inquietadora. Não emitia raios de luz, não ofuscava meus olhos, não aquecia minha pele. Era vermelho, intenso, opaco e fosco. Parecia um adesivo redondo colado na cúpula do céu. 10 segundos depois, sem nenhum aviso prévio, a gota de café da mulher finalmente pingou na calçada. O pombo continuou seu voo. O barulho das buzinas bradou nos meus ouvidos como um tiro, e o calor do asfalto voltou como antes. O mundo havia voltado. Ninguém percebeu. O homem terminou o passo dele e continuou andando. A mulher xingou o café derramado. Ninguém reclamou, gritou ou sequer percebeu a paralisação. Para eles, aqueles 10 segundos de vazio não existiram. O tempo não havia passado. Mas eu estava lá. Eu vi. E apesar de agora olhar para o céu e aquela luz vermelha ter desaparecido, eu tinha a visto. Nas semanas que se seguiram, tudo o que pensei era que eu poderia estar maluco. Até porque não parou por aí. Muito pelo contrário, as paralisias começaram a se tornar mais frequentes e hostilmente mais longas. 10 segundos viraram 30. 30 segundos viraram 2 minutos. 2 minutos chegaram a quase 1 hora. E em todas as vezes, quando o mundo travava e se transformava num museu de pessoas de cera, a esfera vermelha estava lá, pairando no céu grisalho, me olhando. O medo de estar enlouquecendo era pior do que aquele fenômeno em si. Eu não podia estar são. A esquizofrenia tem que começar de algum jeito, não é? Alucinações visuais e auditivas,
dissociação temporal, despersonalização. Tinha que ser a minha mente. Pior que eu tinha muito a perder. Minha esposa, Magda, era a mulher da minha vida e dependia de mim. O nosso cachorro, Bento, era a minha alegria. Eu não podia perder a minha família para a loucura. Marquei consultas com os melhores neurologistas e psiquiatras do estado. Fiz 1 milhão de exames. O meu cérebro foi investigado pedaço por pedaço e analisado por vários médicos. O diagnóstico final? Estresse, exaustão, talvez uma depressão. Fisicamente, o meu cérebro estava em condições impecáveis, sem tumores, lesões ou sinais comuns de degeneração. E, quando não existe nada num exame que prove doenças físicas, só há 2 possibilidades: algo criado pela mente, ou o que vi foi real. O ápice aconteceu exatamente dentro do consultório do meu neurologista. Ele estava segurando a minha tomografia contra a luz do negatoscópio, pronto para me tranquilizar mais uma vez, quando tudo parou. Olhei para o doutor. A boca dele estava meio aberta, os olhos na radiografia, completamente estáticos. Levantei da cadeira. Fui até ele. Estalei os dedos na frente dos olhos dele. Nenhuma reação. Aproximei o meu rosto do dele. Não havia respiração. Toquei em seu pulso. O sangue não corria em suas veias. Fui até a janela do consultório, que ficava no 10º andar, e olhei para fora. A cidade, igualmente parada. Os carros na avenida, paralisados no meio do cruzamento. E no céu, a maldita esfera vermelha. Voltei para perto da mesa, já me segurando para não chorar. O que estava acontecendo com o mundo? Por que só eu ficava acordado quando o universo desligava? Foi ali que decidi testar os limites da anomalia. Em cima da mesa do médico havia uma caneta de metal em cima de um bloco de receitas. Estendi a mão e agarrei a caneta. Ela se moveu facilmente. Não estava presa no tempo. O tempo estava congelado, mas eu podia interagir com as coisas aparentemente. Coloquei a caneta no bolso da minha camisa social. Voltei para a minha poltrona e sentei, esperando. 4 minutos depois, o ar-condicionado voltou a fazer barulho, junto com o trânsito lá fora, e o doutor continuando sua frase. Como você pode ver, a sua massa cinzenta está perfeitamente preservada. Ele disse, abaixando a chapa, olhando em seguida para o bloco de notas para prescrever o medicamento. Ele moveu a mão para pegar a caneta. E então, o impossível aconteceu. A caneta não estava lá, pois estava no meu bolso, mas a mão do doutor, mesmo assim, fez o movimento exato de pegar uma caneta. Os dedos dele se fecharam em torno do vazio. Ele levantou a mão vazia até o papel, fez o movimento de destampar a caneta que não existia, encostou o dedo no papel e começou a escrever. Não tinha nenhuma caneta na mão dele, mas ele parecia absolutamente alheio a isso. O doutor escrevia, focado, o cérebro dele processando a ação, como se o objeto estivesse lá. Essa descoberta fragmentou o que restava da minha estabilidade emocional. O mundo ao meu redor começou a me deixar com nojo. Quando eu voltava para casa, abraçava minha esposa e ficava com, além de nojo, medo também. Quando o meu cachorro latia, soava como um mesmo arquivo de áudio sendo executado repetidas vezes. A sensação de que eu era o único ser consciente num planeta de manequins me levou ao limite. Mas eu precisava de provas maiores. Ainda assim, o incidente da caneta poderia ter sido um delírio, viés de confirmação. Eu precisava fazer algo
que o universo não pudesse simplesmente ignorar, fingindo que nada aconteceu. A oportunidade surgiu 2 semanas depois, num domingo nublado. Eu estava caminhando num parque perto de casa. Havia crianças brincando, casais passeando com seus cães, ciclistas e vendedores de sorvete. Foi aí que o tempo pausou. Um rapaz que jogava um bumerangue para seu cachorro parou, olhando o objeto no ar. Olhei imediatamente para o céu. Lá estava ela, a esfera vermelha. Mas dessa vez, a raiva falou mais alto. Olhei rápido ao redor, procurando algo para alterar. Não demorou muito. Perto da entrada do parque, a cena ali estava prestes a se tornar trágica. Um adolescente, numa bicicleta, havia perdido o controle e estava no ar a 1 milésimo de segundo de colidir com tudo numa senhora idosa que atravessava a ciclovia distraída. Se o tempo corresse, eles iriam se bater e provavelmente machucar a senhora. Aquela era a minha chance perfeita. Fui até a cena. As expressões de susto estavam fossilizadas nos rostos de quem estava perto, mas o ciclista e a idosa ainda estavam presos na imobilidade do momento imediatamente anterior ao impacto. Com um esforço descomunal, pois os corpos pesavam muito, eu agarrei a senhora pelos ombros e a arrastei 2 metros para o lado, tirando-a completamente da trajetória da bicicleta. Deixei o garoto onde estava. Pronto, eu havia impedido o acidente. O universo não poderia ignorar isso, fazendo a senhora sangrar no ar sem ser atingida. Mas, quando tudo desparalisou, o tempo não voltou ao normal de forma suave. O céu, que estava cinza, de repente escureceu. E então, um barulho veio de lá. Na verdade, veio de todas as direções e de lugar nenhum ao mesmo tempo. Clac! A esfera vermelha no céu então, como nunca tinha feito antes, começou a piscar. Acesa, apagada, acesa, apagada. O céu inteiro piscou em preto por 1/10 de segundo, como uma lente de uma câmera se fechando e abrindo. A luz voltou ao normal, e então, o mundo, em vez de continuar, retrocedeu. Não foi como assistir a uma fita de vídeo rebobinando. Foi uma força invisível que me agarrou e me arrastou fisicamente pelo espaço. O meu corpo foi ejetado para trás através do ar. A gravidade se alterou, a paisagem borrou, e eu caí no gramado, com a cabeça girando e com o estômago ruim. Quando olhei para frente e recuperei a visão, eu não estava mais perto da ciclovia. Eu havia sido jogado de volta para a mesma árvore onde eu estava encostado quando a paralisia começou. A senhora idosa não estava mais salva na grama. Ela estava de volta no meio da ciclovia. O garoto da bicicleta, milímetros antes de acertá-la novamente. Tudo havia voltado para a exata posição inicial. Mas a paralisia não havia acabado ainda, o mundo continuava congelado. Olhei para o céu. A esfera vermelha piscava. Eu enfiei a mão no bolso da calça. Para provar que não estava maluco, fiz a coisa mais óbvia que já deveria ter feito. Puxei o meu celular, abri o aplicativo da câmera para tentar filmar aquele sol vermelho bizarro. Mas ao levantar o aparelho, notei algo na minha própria interface da tela do meu celular. No canto superior esquerdo, o aplicativo de vídeo mostrava o botão normal de gravação. Uma esfera vermelha, piscando. Acesa, apagada, acesa, apagada. Olhei para a esfera lá no céu. Aquilo não era um sol, assim como o meu celular gravando. Aquilo era só um LED de gravação de uma câmera. O barulho que eu vi foi uma claquete quando o diretor mandou cortar ao eu ter alterado o script de seu filme.
Joguei o celular no gramado. Corri para o meio da clareira do parque, erguendo os 2 braços para cima, jogando a cabeça para trás, encarando diretamente a luz. Eu tô vendo vocês! Eu gritei, as veias do meu pescoço estufando, minha voz cortando o silêncio morto do mundo. Eu sei que essa merda toda é falsa! Eu sei que é uma gravação! Apareçam! Seus covardes desgraçados! Corta! Acabou a palhaçada! Depois que falei aquilo, o universo não se defendeu. Ele simplesmente desligou. A esfera vermelha no céu parou de piscar e se apagou de vez. E foi nesse momento que tudo começou a se dissolver. O azul do céu, o sol amarelo artificial, as nuvens. O parque desapareceu, as pessoas congeladas se desfizeram, o universo inteiro sumiu. Fechei os olhos. Não que precisasse, foi só um instinto, só esperando algum raio desintegrador que algum Deus que descesse daquela escuridão mandasse em mim. Mas então comecei a ouvir sons de passos. E aqui não tô falando de som de passos de um gigante ou Deus vindo atrás de mim. Era tipo som de sapato normal contra o piso. Abri os olhos devagar. Agora, eu estava no centro de uma sala imensa. Era uma sala de descanso. Ao meu redor, criaturas começaram a aparecer. Formas de luz esquisitas se contorcendo, entidades difíceis de compreender, mas que devagar foram se tornando estranhamente familiares. Uma dessas entidades, um ser cujos ombros pareciam galáxias em espiral, presas num colete de lã, parou na minha frente. Ele levantou o que parecia ser uma prancheta de vidro, deslizou seu dedo iluminado por cima dela e suspirou. Pelos deuses antigos, Supervisor 7, você deu pau no seu avatar de novo? A entidade reclamou, olhando para mim com canseira. A minha boca abriu e fechou sem som. Outra entidade, essa com braços que se desdobravam em 1000 fractais azuis, aproximou-se segurando um copo cheio de um líquido que parecia uma nuvem. Eu avisei para ele que passar mais de 300 anos lineares logado direto na simulação terrestre ia sobrecarregar a memória principal dele. O ser azul disse, bebendo um gole da nuvem. É sempre a mesma coisa. O cara fica obcecado em ficar vendo os detalhes de roteiro, mergulha demais no código, a memória da forma verdadeira apaga e ele passa a acreditar que é realmente uma daquelas poças de carne patéticas. Eu olhei para as minhas próprias mãos. Do que vocês estão falando? Eu sou humano. Meu nome é Caetano. Eu nasci no Brasil, tenho uma esposa, a gente tem um cachorro, o Bento. Eles existem. A entidade com a prancheta de vidro coçou o espaço onde seria a sua testa, visivelmente incomodada com a minha crise de identidade no meio do horário de expediente. Você não é humano, Supervisor 7. Você é um funcionário da Divisão de Controle de Qualidade de Imersão. Ele tocou a prancheta e um holograma apareceu da superfície. Era o rosto da minha esposa sorrindo. A entidade deslizou o dedo e o rosto da minha esposa se desfez com linhas de código, funções matemáticas e zeros e uns. Ela não existe, tá vendo? Foi só um pacote de dados de NPC gerados pela equipe do Setor 4 para ancorar a sua experiência de campo. O cachorro, a esposa, as suas dívidas, a comida que você gostava, tudo script. Você ficou tanto tempo no serviço que sofreu amnésia. Daí, agora esse seu pânico no parque fez você sobrecarregar o avatar e nos forçar a abortar a gravação inteira. O ser azul suspirou, virando as costas. Sorte que a gente guarda um backup, ele disse. Mas agora a equipe de edição vai ter que fazer um retrocesso, apagar a memória coletiva dos humanos e rebobinar o sistema até ontem. Você gosta de fazer a gente trabalhar, hein? Meu Deus! Fazer tudo isso só porque você não respeitou nossa pausa de descanso?
Eu olhava para o chão incomensurável daquela sala. Eu não era um homem. Eu sofria por algo que nunca foi real. A entidade da prancheta se agachou na minha frente, emanando uma luz morna. Tire esse traje de carne, Supervisor 7. Ele ordenou. Volta para sua forma fractal. Vai lá fazer o download da sua memória original, reseta as emoções simuladas e volte para sua mesa. O diretor já está querendo começar a gravar as cenas da Terceira Guerra Mundial no cenário da Terra. E a gente precisa da sua supervisão de continuidade amanhã cedo. A entidade apenas olhou para mim de cima. Isso é constrangedor. O que o estresse do trabalho de campo não faz com a saúde mental de um bom funcionário, né? E enquanto a minha forma de carne se dissolvia e o abismo da minha memória cósmica milenar começava a retornar e a invadir a minha cabeça, destruindo tudo que eu achava que eu era, fechei os meus olhos humanos pela última vez. O rosto de minha esposa piscou no escuro da minha mente e então foi deletado para sempre. Até a próxima. Obrigado.